Olá, chegamos à reta final da nossa série de lições aqui. Vamos estudar agora o último tema da lição desse trimestre que se intitula Vivendo pela Palavra de Deus, né? Então foram aí 3 meses de estudo, nós aprendemos muitas coisas. Por isso eu peço, se você gostou do que você viu aqui, do que você aprendeu, compartilhe aí com seus amigos, com seus parentes, com os irmãos da igreja. Deixe aí a sua inscrição, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, os novos vídeos que vamos produzir aqui. Nós temos uma série nova aí sobre o Apocalipse e semana que vem a gente vai começar um novo tema, né? Vão ser mais 3 meses aí com um novo tema, com uma nova série de estudos. Então, primeiro verso aqui para a gente iniciar o nosso comentário dessa semana se encontra em Tiago 1:22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nós estudamos a palavra de Deus para quê? Nós temos que aprender os métodos de interpretação, nós temos que entender o significado dos textos, mas para que tudo isso? O objetivo, o motivo pelo qual Deus deixou a sua palavra conosco, é para que essa palavra transforme a nossa vida. Se a palavra não cumprir esse propósito, então é vã, ela não serve para nada. Agora, se ela transforma a sua vida, aí sim ela está cumprindo a sua meta, o seu alvo, na sua existência. Porque a palavra de Deus nos foi dada para que nossa vida fosse transformada, para que a gente aprendesse a ter um relacionamento mais íntimo com Deus e a partir desse relacionamento, dessa relação, alcançarmos uma nova experiência na vida. O velho homem desaparece e agora surge um novo homem. É uma jornada também, uma jornada de uma vida. A palavra de Deus, ela tem que ser lida todos os dias, porque a cada dia ela traz novo conhecimento para a nossa vida. E esse conhecimento vai transformando, vai polindo, vai mudando o nosso caráter, a nossa vida, os nossos hábitos, nossa forma de ser. Então, nos tornamos pessoas melhores. O objetivo é esse aí, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas preparadas para aquele reino futuro, um reino de paz e de harmonia, onde não haverá morte, não haverá dor nem pranto. Então, Cristo está preparando um povo aqui nessa terra, para ele levar para as suas cortes celestiais. É lógico que você nunca vai ser perfeito. Enquanto você estiver nessa terra aqui, esse trabalho que você vai fazer em comunhão ali com Deus por meio da sua palavra, é um trabalho do dia a dia e vai levar a sua vida toda. E você vai estar lá nos últimos dias da sua vida ainda tendo que se aperfeiçoar, ainda tendo que vencer problemas de caráter, dificuldades diversas. Mas o importante é que você esteve sempre crescendo, você esteve sempre ali lutando ao lado de Deus, e essa batalha será recompensada. Quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, ele vai transformar essa nossa natureza pecaminosa em uma natureza gloriosa. Então a natureza de pecado vai deixar de existir. Mas isso só para aqueles que batalharam junto com Cristo e que aprenderam da sua palavra, que viveram ali o Evangelho, praticaram o Evangelho, levaram o Evangelho a outras pessoas. Então o propósito das Escrituras é esse, né? Esse é o propósito das Escrituras. O primeiro tópico da lição fala sobre a palavra viva de Deus e o Espírito Santo. Então nós temos que entender uma coisa: a palavra de Deus ela é viva. Ela não é um livro comum. Ela não é um livro como os outros, né? Não estou desmerecendo nenhum outro tipo de literatura. Mas a única literatura que realmente transforma e que modifica a vida das pessoas é a palavra de Deus. Então você dificilmente, praticamente impossível, você não vai encontrar ninguém que tenha a sua vida transformada porque leu Machado de Assis. Você não vai ter sua vida, não vai ver ninguém que abandonou a sua vida de drogas, de promiscuidade, de uma vida de furtos, pessoas que tinham defeitos gravíssimos de caráter, porque leram a Divina Comédia. Você até nota ali uma melhora, a pessoa que busca conhecimento refina mais ali o seu intelecto
ele acaba modificando seus hábitos. Agora, uma transformação real, uma mudança a ponto de você até dar a sua vida por aquela verdade, somente a Bíblia consegue. Somente a Bíblia pode fazer com que você alcance, né? Somente ela pode transformar a sua vida nesse sentido. Nenhum outro livro consegue. Então a palavra de Deus, ela é viva e ela se renova cada dia, né? O profeta diz assim que a palavra nunca volta vazia. Então toda vez que alguém tem um contato com a palavra de Deus, é uma sementinha plantada e aquilo ali vai agir na vida daquela pessoa. Não quer dizer que todos serão salvos. Salvos serão aqueles que deram ouvido à palavra, que ouviram o evangelho, mas que ela vai agir na vida de tanto um como no outro, ela vai agir, né? Porque ela é viva. E a palavra de Deus depende do Espírito Santo para ser compreendida, né? Um verso muito importante aqui, para a gente memorizar, 1 Coríntios 2, 13 e 14, diz o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma lição aqui, as últimas lições aqui de métodos de interpretação, né? Primeiro, o texto diz o seguinte, que as coisas espirituais, elas se conferem, né, com outras coisas espirituais, ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada usando a própria palavra de Deus. Você comparando verso com verso, texto com texto, temas com temas que se encontram na Bíblia. Você encontra a própria explicação na Bíblia, a orientação está ali. Então, as coisas de Deus devem ser trabalhadas dessa forma. Esse verso aqui vem confirmando isso. E mais, diz assim que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra de Deus. E só ele pode dar a compreensão. Então, por meio do Espírito Santo, usando esse método que a própria Bíblia está apresentando, você chega à compreensão exata do que a palavra de Deus está ensinando, né? O homem natural, ele não entende e não pode entendê-la. Para ele é loucura. Para muitas pessoas a palavra de Deus é loucura. A palavra de Deus é um livro velho, é um livro antigo, escrito por místicos antigos, que não tem validade nenhuma, né? O seu conhecimento já não tem mais aplicação para os dias de hoje. E isso, na verdade, é uma falácia diabólica, né? Porque esse tipo de conversa só afasta as pessoas da palavra de Deus, afasta as pessoas da oportunidade que elas têm de mudar de vida, né? De alcançar de atingir uma nova esfera de ação em sua vida. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser discernida pelo Espírito Santo. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o Espírito Santo é quem vai nos guiar nessa jornada. Então, relembrando aqui, uma coisa que a gente já aprendeu durante esses 3 meses aqui, estudando. Quando nos achegarmos à Bíblia, devemos nos achegarmos em espírito de humildade e de oração, pedindo o auxílio do Espírito Santo para a compreensão da palavra, né? O próximo tópico diz assim, aprendendo de Jesus. O tópico aprendendo de Jesus nos 2 sentidos, porque o Espírito Santo ensina e Jesus também ensina. Jesus aqui nos orienta, aqui é ele quem, o Espírito Santo transmite os ensinos de Cristo para nós, né? E nós aprendemos também pelo exemplo de Cristo. Então, o verso aqui que é mencionado, está lá em Lucas capítulo 4, verso 4, diz assim, mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, a gente tem na narrativa 3 tentações ali, tanto em Lucas quanto em Mateus, logo após o seu batismo. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e o diabo para ser tentado pelo diabo. E o diabo vem com suas provocações, suas tentações, e Jesus sempre o enfrenta declarando, está escrito. Então, quando ele apresenta as pedras ali, fala, transforma essas pedras em pães, se você é o Filho de Deus. Então ele diz assim, olha, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a cada tentação, a cada prova, Jesus apresentava um está escrito. Satanás até usou a própria Bíblia. Ele tentou usar o método ali que Cristo já estava usando para desorientá-lo. Imagina, Jesus fraco, Jesus era um ser humano ali. Jesus não estava ali usando a sua natureza divina para enfrentar o diabo. Ele estava ali como a gente. E
e fraco, enfraquecido, com fome, e o diabo vem e fala para ele, leva ele até o pináculo do templo e fala, se atira daqui. Então ele cita um texto de Salmos falando que os anjos o protegeriam. E aí ele responde, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então a resposta, o método de Cristo era esse. Ele sempre usava a palavra de Deus para vencer as tentações. Então você quer ter vitória na vida? Use a palavra de Deus para vencer as tentações. Memorize os textos, estude a palavra, aprenda o seu significado, absorva os seus ensinamentos. Não deixe que o ensinamento entre por um ouvido e saia pelo outro. Né? Absorva, coloque em prática na sua vida. É difícil? O Espírito Santo vai te dar força, capacidade, orientação e sabedoria para você realizá-lo. Nada do que a palavra de Deus pede é difícil para o homem, porque temos o Espírito Santo. Agora, o homem carnal, como foi dito lá no primeiro verso, aquele que não discerne as coisas espiritualmente, para esse é difícil e é impossível. Ele não vai conseguir fazer o que a palavra de Deus pede. E Deus nem aceita o seu tipo de obediência. A obediência que Deus aceita de nós é aquela obediência que vem pelo poder do Espírito Santo, pela atuação do Espírito Santo na vida. É um dom de Deus. Tudo nasce naturalmente, você tem prazer, mas isso só se consegue quando você estuda a palavra de Deus e tem essa comunhão com Cristo. Né? Então, aprenda de Cristo, o modelo, o exemplo de Cristo. Jesus venceu tudo usando a palavra de Deus. Ele sempre enalteceu a palavra de Deus. E aí vem o nosso próximo ponto. Jesus versus as Escrituras. Jesus alguma vez se opôs às Escrituras? Tem gente que acha que sim. Sabe por quê? Lá em Mateus, muitas vezes Jesus, ele no Sermão do Monte, ele inicia o seu sermão, né, com as bem-aventuranças, mas depois ele vai apresentando falas do Antigo Testamento e dizendo assim, olha, eu porém digo isso. Então ele fala assim, olha, está escrito isso, né? Mas eu porém digo aquilo. A impressão que dá é que ele está mudando ali o significado, está mudando ali, está fazendo perder a força do que já havia sido dito no passado. E é justamente o contrário, ele está reforçando o que ele disse. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim, ele fala assim, está escrito, não matarás, eu porém vos digo, só aquele que odiar o seu irmão, esse já é réu de juízo. Então ele está ampliando o significado do texto, ele não está mudando nada. Né? E uma prova disso é o que ele mesmo declara lá em Mateus, capítulo 5, verso 17. Ele falou, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O objetivo de Jesus, a vinda dele aqui para a terra, foi enaltecer a palavra de Deus. Nunca foi de rebaixá-la. Seria um contrassenso. Né? Jesus vem ao mundo para desfazer tudo aquilo que ele havia dito por meio dos seus profetas. Irmãos, aprenda uma coisa. Tudo aquilo que Deus disse por meio dos seus profetas, tudo aquilo que os profetas escreveram, tudo aquilo que eles viram, tudo que foi narrado, tudo que foi aprendido ali, foi instrução direta de Jesus por meio do seu Espírito. Né? Jesus trabalhou com esses homens, Jesus revelou esses homens. Então não tem sentido nenhum Jesus depois aparecer, né, vir ao mundo e contradizer o que ele mesmo disse. Deus não se contradiz. Né? Deus ele não muda. A palavra de Deus fala que Deus não muda. Né? Então, não existe isso. Né? Jesus não se opõe às Escrituras. Na verdade, Jesus as enaltece, amplia o significado delas. Né? Em Jesus nós temos uma nova luz, um novo vislumbre. Ele aprofunda no sentido, no significado de suas verdades. O próximo tópico declara o seguinte: horas tranquilas com a palavra de Deus. Como é que a palavra de Deus vai transformar a minha vida se eu não separo tempo para estudar a palavra de Deus? Né? Lá em Salmos 46:10 vem dizendo assim: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Você precisa separar um tempo para a leitura da palavra de Deus. Né? A gente não pode deixar que os trabalhos, as dificuldades do mundo, da vida, sobrecarreguem o nosso dia, sobrecarreguem a nossa vida, de forma que nós abandonemos o estudo da palavra de Deus, porque isso vai ser um prejuízo muito grande para a nossa vida espiritual. A palavra de Deus é comparada com um pão, e a gente não deixa de comer, a gente precisa comer todos os dias. Né?
A gente não separa tempo para almoçar? A gente não separa tempo para jantar? A gente não separa tempo para o café da manhã? Então, por que, que não podemos separar tempo para a palavra de Deus? Né? Procure aí, ó. Se é difícil, procure separar um tempo aí, 15 minutos do seu dia. Aí você vai ver que é possível aumentar um pouquinho mais isso aí, para meia hora. Aí você vai descobrir depois que dá para aumentar mais um pouquinho, para uma hora. Olha, tem muito tempo da nossa vida que a gente gasta com coisas que não servem para nada. De repente, às vezes, você vai ter que sacrificar alguma dessas coisas que você gosta de ver, né? Para poder encontrar um tempo ali para a palavra de Deus. Mesmo estou falando assim que há prioridades na nossa vida e a palavra de Deus é uma delas. Na verdade, a palavra de Deus é a maior prioridade da nossa vida. Então, separe tempo para a palavra de Deus. Siga o exemplo de Cristo. Jesus estudava a palavra de Deus. Você pensa que não, Jesus era Deus, então ele já sabia de tudo. Não, Jesus veio como humano, né? E como humano, ele estudou a palavra de Deus. Ele aprendeu ali com a sua mãe, a ponto até de quando ele chegou lá nos seus 12 anos, quando ele foi até o templo conversar com os mestres da lei, ele deu lições para eles, ficaram impressionados com a sabedoria do garoto. Ele estudava muito e continua estudando sempre, né? Então a palavra de Deus é essencial para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. O último tópico, memória e canção. Memória. Salmo 119:11 diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então você agora encontrou tempo para estudar a palavra de Deus. O que você tem que fazer? Você tem que procurar memorizar. Às vezes é difícil, né? Alguns têm facilidade para memorizar, outros têm mais dificuldade. Mas o importante é que haja um esforço, tanto de uma parte como da outra. Tanto quem tem facilidade quanto quem não tem. Quem tem facilidade se esforça mais que vai conseguir chegar às estrelas aí. Quem não tem facilidade vai aprendendo aos poucos e vai crescer do mesmo jeito. Vai fazer uma obra tão grande quanto o outro que aprendeu, que tem essa facilidade tão grande. Então, de uma forma ou de outra, busque memorizar, busque ter as palavras de Deus na sua mente, né? Recite versos, procure recitar os versos de cor, faça exercícios. Em tudo isso é necessário empenho. E se você não guardou alguma coisa, não se preocupe também. É importante que você tenha estudado, porque quando for necessário, o Espírito Santo ele vai fazer você lembrar daquilo que você não conseguiu lembrar. Então, junta o seu esforço aí, esse trabalho todo, com o auxílio do Espírito Santo, e você vai ter grande êxito na vida. Uma outra forma de memorizar a palavra de Deus, uma forma muito agradável também, é ouvindo canções e cantando também, né? Lá em Efésios 5,19 diz o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então nós devemos entoar hinos, né? Cantar louvores a Deus. Devemos também fazer o seguinte: procurar não escutar aquilo que não é louvor. Aquilo que não é louvor, que não enaltece a Deus, que não agrada a Deus, né? Um tipo de música profana, um tipo de música que traz mensagens que vão ao contrário, vão num sentido contrário ao que a palavra de Deus ensina, ao claro, assim diz o Senhor. Então evite, é melhor evitar, abandona esse tipo de coisa aí. Isso acaba se tornando uma forma de idolatria até, né? Mas se você se dedicar, se você de repente você não tem gosto para isso, mas vai escutando aos poucos, né? Vai mudando ali o seu gosto, peça auxílio do Espírito Santo para isso também, para Deus ir mudando isso em você. E você também vai notar que isso vai ajudar muito na compreensão da palavra de Deus. A música, ela facilita a memorização. E a música, ela tranquiliza o nosso ser, ela é uma das formas de arte mais sublimes que existem. Os anjos cantam no céu. Os anjos louvam a Deus com louvores, com canções maravilhosas. Então, nós aqui, os seus filhos aqui na terra, devemos fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Lembra da oração do Pai Nosso? Então, vamos fazer como é feito no céu. Os anjos louvam e nós também vamos louvar. Nós também vamos cantar louvores a Deus. E eu tenho aqui uns exemplos. Nós temos, né, você na sua igreja, não sei de que denominação
Na nossa igreja adventista nós temos o inário adventista, certamente na sua você também tem o seu inário com as músicas. Procure ouvir as músicas do inário, procure cantar as músicas do inário. São as melhores canções ali para o canto congregacional, para o louvor em grupo, né, dentro da igreja e fora dela também, nas suas reuniões, nos cultos. Né? Cante sempre, tenha sempre uma canção nos seus lábios. Né? Deus vai se agradar muito disso e isso vai trazer um benefício muito grande para você. Né? Uma canção como essa, veja aí o exemplo. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Veja aí o exemplo. Né? Um outro exemplo de canção, essa daqui são as músicas cristãs. Né? Eu não vou dizer que todas são boas, né? Mas eu não vou ficar aqui também trabalhando em o que é música boa, o que é música ruim, porque isso é um debate tão cansativo, né? Tem gente que perde tanto tempo com esse tipo de debate. Né? Ouça as músicas que vão agradar o seu espírito, que vão te elevar a Deus. Né? Se a canção, se a música te eleva a Deus, é uma canção boa. Então, veja bem, eu tenho aqui um exemplo aqui, né? Daniel Lid, que ele gravou um CD há um tempo atrás, depois ele fez outros, um novo CD também com essa mesma temática, é o CD Salmos, onde ele transforma muitos dos salmos que eram canções no antigo Israel, ele faz uma adaptação para os nossos dias aí, e ficou um trabalho muito bonito, né? Como esse exemplo aqui, ó. Escuta um pouquinho aí. E um outro, né, um outro tipo, esse é um tipo que eu gosto muito, é um tipo de música que me agrada muito, que é a música erudita, a música clássica. E um exemplo que nós temos aqui de louvor nesse estilo é o Messias de Handel. Né? Não, você deve conhecer assim, né? Você já ouviu essa canção? Veja. Então é isso, ó. São músicas que nos elevam, que fazem nos ter uma aproximação maior com o divino e que nos ajuda na memorização da palavra de Deus. Então tudo isso contribui para que nós possamos ter uma vida prática em harmonia com o que Deus ensina. Entenda, o objetivo da palavra de Deus é que tenhamos um bom relacionamento com Deus. Para finalizar, eu separei esse verso aqui. É um verso que sintetiza tudo isso que eu disse. João 17,3, ele fala assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. E como é que eu conheço a Deus? Como é que eu alcanço esse conhecimento? Apenas lendo a palavra de Deus e vivendo a palavra de Deus. Quando eu faço isso, eu passo a ter uma vida de comunhão, de intimidade com o Pai e com o Filho. Minha vida vai ser transformada e eu vou ser um instrumento nas mãos dele para transformar a vida de outras pessoas que não têm essa experiência. Então faça isso. Continue estudando a palavra de Deus, continue se dedicando, use os métodos que foram apontados aqui nesses 3 meses de estudo.
Aprenda novos métodos também, porque tem muito mais coisa para se aprender. Isso aqui foi só uma pincelada nesse universo tão grande, tão rico da teologia. Então faça isso e a sua vida vai mudar significativamente e você será uma bênção também para outros, né? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.